Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia, com você que está assistindo esse vídeo. Eu tô aqui para trazer mais notícias do John. Dessa vez muita coisa boa aconteceu. Demorou para eu trazer mais vídeos aqui, né? Porque a vida na UTI lá não é fácil, não dá muito tempo. O tempo que a gente está em casa, a gente fica muito cansado. Mas a gente está com o coração muito feliz, porque o John está se recuperando. No último vídeo que eu fiz, a gente falou que ele iria fazer a traqueostomia. Ele já fez, a gente estava muito receoso sobre como ficaria. Eu estou aqui para contar para vocês que está indo tudo muito bem e também compartilhar com vocês a felicidade que está no nosso coração de saber que tem pessoas orando, que tem muitos irmãos que estão sentindo tocados no coração pela vida do John, pelo que nós estamos vivendo, e essas pessoas estão se compadecendo da gente, estão tendo muita empatia, estão orando por nós, e isso está fortalecendo muito a gente. No domingo nós recebemos visitas de um amigo meu, da esposa e de mais dois irmãozinhos que a gente não conheceu, a gente teve o prazer de conhecer, foi lá visitar a gente, orou pelo John, e a gente sentiu a presença de Deus no momento que a gente estava orando ali na antessala. Antes de entrar para a UTI, tem uma sala de espera, uma capela ecumênica, né? Um local que dá para fazer um culto e tal, e a gente orou ali e foi muito bom. Eles oraram, ungiram o John, e como que Deus né? Como que Deus usa as pessoas. Esse amigo meu, o Marcos Paulo, ele trabalhou comigo, estudou comigo, foi da minha sala na faculdade, e a gente já não tinha mais contato. Deus levantou ele para ir lá e orar por nós e dividir também a história deles. E o versículo que eu vou trazer para vocês aqui hoje, a passagem na verdade, é uma passagem que ele trouxe nesse dia, ele sentiu no coração e levou pra gente. E é sobre aquela questão do cego de nascença, tá lá em João 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quer dizer mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Eu não tinha pensado nesse versículo ainda, mas eu me senti muito tocado quanto a isso, porque eu estou tendo cada vez mais relatos, inclusive do Marcos Paulo, que falou que nunca orou tanto por alguém, igual ele está orando pelo John. Irmãos da minha igreja também me relataram isso, amigos meus. Um dos irmãozinhos que foi lá visitar a gente falou que o vídeo foi compartilhado com ele, o vídeo que eu estou contando. Acho que foi o segundo vídeo, né, que a gente conta que o John teve a cirurgia do intestino. Aquilo para nós foi um baque muito grande. Aquela notícia da cirurgia do intestino, ela machucou mais do que a cirurgia do coração, porque a cirurgia do coração foi programada, né, a do intestino não. Deus foi assim testando a nossa fé, e ele disse que através daquele vídeo ele estava mais afastado de Deus, e ele sentiu o Espírito Santo falando com ele através daquilo ali. Ele também é pai, então eu sinto que mesmo o John não tendo consciência disso, a vida dele está sendo usada para alcançar outras pessoas, para tocar no coração de pessoas e se aproximar de Deus. Porque o que nós estamos vivendo ali naquele local é um verdadeiro milagre. Outra notícia boa que eu tenho para vocês também, eu pedi permissão para Carla, a mãe do Joaquim, para a gente dar essa notícia aqui. Lembra que eu falei com vocês que tinha um neném lá que foi no jardim e tal, respirou ar puro? Ele já tá de alta da UTI, para honra e glória de Deus. Ele tá no quarto já, pronto para receber alta, se Deus quiser, para glorificar o nome de Deus. A família está muito feliz. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, eu peço a Deus para tocar no meu coração, para falar para vocês. Se você é pai, se você é mãe, não deixa que se passe um dia sem você abraçar seu filho, beijar seu filho e falar que você ama ele. Independente se ele é criança, se ele é adulto, não deixa de falar para o seu filho que você ama ele, que ele é importante para você, porque quando a gente passa por situações assim, a gente percebe o quanto também nós somos importantes para Deus. Agora que ele está saindo do oxigênio, o John, pouco a pouco está saindo do oxigênio, eu pude pegar ele no colo. Eu só peguei ele no colo na primeira semana de vida. Depois que ele voltou da cirurgia, com tubo e tudo mais, eu não peguei ele no colo. A Grace pegou algumas vezes, mas também não conseguiu ficar muito tempo. Dessa vez, ela ficou 1h20 com ele no colo. Eu também fiquei cerca de 1 hora, deu um tempo, né? Depois eu fiquei, porque ele está se acostumando ainda com outro tipo de oxigênio, porque a traqueostomia agora traz um novo desafio para ele. Mas ainda assim, ele está se saindo muito
muito melhor do que o tubo. Então, uma coisa muito simples para você, às vezes, acordar de manhã, abraçar seu filho, você não dá valor, você às vezes não vê nada de mágico naquele momento, mas nossa, é muito bom. O tempo que eu passei ali com ele, eu não queria nem soltar. Com ele nos meus braços, a minha esposa também, de olhar para o rosto dele, todo momento que eu olhava para o rosto dele, eu pensava, meu filho, você é um milagre. E naquele momento, eu não estava pedindo nada a Deus, eu só agradecia. Eu falei, meu Deus, obrigado. Obrigado porque o John está no meu colo, porque eu posso segurar ele, porque ele está perto de mim, ele abriu o olho assim, olhava para mim, e não tá naquele tubo, tá tudo dando certo, graças a Deus. Então, e aconteceram coisas extraordinárias também nesses dias lá. A gente passou um aperto, eu passei mais um aperto com ele, porque o John gosta de fazer as coisas comigo. Graças a Deus, né? Porque eu sou mais controlado nesse aspecto do que a mãe dele. E dessa vez, Deus falou comigo para eu ficar lá. Assim, eu senti a presença de Deus. Foi um dia antes de a gente receber a visita, né? Nossos amigos que foram lá por isso, foi no sábado. No sábado eu tava para trocar com a Grace e já tava tudo pronto, com a mochila nas costas, ele acordado, mas ele tava super bem. Ele teve redução dos medicamentos, morfina, dobutamina, tudo tá sendo diminuído. O médico dos rins já deu alta para ele, falou que não precisa acompanhar mais porque ele tá ótimo, os raios-x dele estão bons. Então assim, ele tava maravilhoso, olhinho aberto, esperto, balançando perna, balançando braço. E eu pensei comigo assim, vou lá na cozinha falar com a Grace que eu tô indo embora. A Grace estava na cozinha esterilizando os acessórios da máquina de tirar leite. E nesse dia eles iam começar com a dieta de fórmula ou leite, o que tivesse lá para dar para ele, porque ele não tá tomando nada. Ele tá só no que eles chamam de dieta parenteral. É uma dieta no soro que tem todos os nutrientes que o bebê precisa. E falar nisso, ele tá muito grande, ele tá muito forte, ele tá crescendo muito bem, graças a Deus. Naquele momento, irmãos, eu tava saindo do quarto pra ir pra cozinha pra falar pra Grace. Ô Grace, eu já tô descendo, tá? Eu tava com pressa pra vir embora, eu tava cansado, eu tava na hora do almoço, eu tava com fome. Eu tava de mochila nas costas, pronto pra sair. Quando eu cheguei na porta, Deus falou comigo assim, volta e espera a Grace, espera ela chegar. E eu falei no vídeo passado com vocês aqui que às vezes a gente sente que a nossa oração não está passando do teto, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que orar sem cessar, a gente tem que manter a nossa mente focada nas coisas de Deus, nossa mentalidade junto com o Espírito Santo, para a gente entender o que é certo do maligno e o que é que vem de Deus. Neste momento veio na minha mente, na hora que eu estava pondo o pé para fora da porta do quarto, volta e espera a Grace. Quando eu me virei, quando eu voltei, o John vomitou. E ele estava de frente. Ele vomitou para frente e eu estava ali no momento certo para colocar ele de lado, para virar ele de lado, e aí o vômito saiu para a lateral. Eu toquei a campainha da emergência, chegaram duas enfermeiras muito rápido e graças a Deus não aconteceu nada. O vômito não caiu na traqueostomia, porque o perigo agora é o vômito cair ou então voltar e ir para o canal da tráqueo. E aí sim, obstruir aquele canal e causar algum dano para ele, alguma falta de respiração ou um engasgo, qualquer coisa. Se eu tivesse saído daquele quarto, irmãos, naquele momento, se eu tivesse ouvido a minha carne, a minha pressa de ir embora, o meu cansaço, vontade de ir almoçar, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu não sei o que teria acontecido. Porque ele vomitou muito. Ele vomitou de frente e quando eu lateralizei ele continuou vomitando. Mais tarde também ele voltou a vomitar com a Grace e aí os médicos esperaram e resolveram suspender a dieta. Porque ele teve muita coisa no mesmo dia. Eles reduziram muito a morfina dele, reduziram 66% a morfina dele, 2/3 de uma vez, sabe, na mesma noite. E tem a questão da tráqueo também, que foi feita quarta-feira à noite, também tá ainda naquela questão de adaptação. Tem uma sonda na boca dele que causa náusea, né? Como tá saindo a sedação, aquilo ele tá ficando mais acordado, aquilo lá causa náusea, aquela sonda estava fechada, eles tinham manipulado ele, tinham dado banho de leito, né? Limpado ele. Então tudo isso que aconteceu foi propenso para ele, que ele, né, tivesse esse desconforto. Se eu não tivesse voltado, se Deus não tivesse falado comigo,
eu não sei o que teria acontecido. Então a gente fica querendo ouvir a voz de Deus, mas às vezes Deus fala com a gente que não escuta. Ele está sempre falando com a gente. E a gente tem que estar sempre falando com Ele também. A gente tem que manter um diálogo direto com Deus. Outra coisa maravilhosa que aconteceu, que eu pensei assim, meu Deus, o Senhor tá presente aqui. Eu nunca senti tanta presença de Deus assim. Voltando a falar da Tráqueo, ele está muito bem. Ele está muito bem, a gente está muito feliz com isso. A gente tinha receio do que poderia acontecer, de como seria a cicatrização. Mas assim, a cicatrização do intestino com a bolsinha ali, né, a parte da ileostomia e da colostomia, são duas extremidades que ele operou. Está muito bem, está cicatrizando muito rápido, os médicos estão gostando. E agora é aguardar, ele ditar esse ritmo do tanto que ele consegue ficar no oxigênio, sair do oxigênio, ficar na ventilação mecânica e dar dieta. Assim, irmãos, é Deus tratando com a gente com paciência. É mostrando para nós que a ansiedade, ela não leva a gente a lugar algum. A ansiedade nossa, ela causa uma falta de fé da nossa parte. E eu reconheço que eu tenho que tratar isso muito na minha vida. E Deus está mostrando para mim que é um dia após o outro. Eu não vou ficar pensando na frente o que ele tem para fazer na frente ainda, qual cirurgia que ele tem para fazer, se ele vai vir para casa com algum tipo de aparelho. Eu não quero pensar nisso. Eu quero compartilhar com vocês aqui que nós estamos felizes. Como nos outros vídeos, eu fiz alguns vídeos aqui, eu estava muito angustiado, porque por mais que eu orasse, eu não via melhora no meu filho. Agora nós estamos vendo, e Deus está confortando nosso coração e falando para mim, calma que eu estou trabalhando, é no tempo dele, no tempo de Deus. E se você está sendo abençoado, se Deus está tocando no seu coração de alguma forma, continua orando pela gente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo aqui as histórias, o que está acontecendo conosco. E eu senti muita vontade de falar do Joaquim. E Deus tem um trato conosco que a gente às vezes não percebe o quanto ele é bom. Aqui em casa, a gente tá ficando muito sozinho a casa. A gente tem um cachorrinho, como vocês já viram aí nas lives, quem já tá no canal há mais tempo. Até do nosso cachorrinho, até da criação de Deus, ele cuida. A gente tem vizinhos aqui maravilhosos que estão saindo com o nosso cachorrinho Dexter e não desampara ele, porque o cachorrinho também sente. Ele sente nossa falta aqui. Antes da gente ir pro hospital, ele passou mal. Quando a gente voltou, quando a gente vai sair pro hospital, ele tá sempre chateado. Ele fica cheirando a roupinha do John. Quando eu chego com a roupinha do John do hospital, ele fica cheirando. Quando a minha esposa chega, ele fica cheirando ela, tipo assim, procurando alguma coisa perto da barriga dela. É incrível. Então, até desses detalhes, Deus cuida. O vídeo de hoje é para compartilhar isso com vocês, que o que está no meu coração hoje é alívio, é alegria, é conforto que Deus colocou. E eu espero que Deus coloque isso no seu coração também, que Ele me use, que eu seja ferramenta dEle para falar para você que você é precioso para Ele, que a sua família é preciosa. E não deixe, como eu disse no começo, não deixe passar um dia sem demonstrar isso para os seus filhos, porque eles são herança de Deus aqui nessa terra, eles são importantes demais pra gente. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha também, porque isso ajuda demais, e manda aí, compartilha para quem você quer que saiba do que está acontecendo conosco, e que essa pessoa também possa ser tocada de alguma maneira por Deus, para que a gente veja a vida de outra forma. A Carla estava conversando comigo, a Carla, a mãe do Joaquim, ela falou comigo, a gente tem que dar testemunho do que aconteceu nessa UTI, desses milagres, porque muitas pessoas passam por lá e o filho foi curado, pronto, deixa pra lá. A gente não pode ser assim. A gente tem que compartilhar, a gente tem que falar do agir de Deus, do poder de Deus, porque nada acontece se não for da vontade dele. Eu tenho certeza que nós vamos trazer o John pra casa, nós vamos fazer uma live aqui com a Grace e ele, e o Dexter também. E a gente vai compartilhar, vamos dar testemunho na igreja para mostrar a grandeza do poder de Deus, como Ele trata aqueles que Ele ama. Não é porque uma coisa não foi da nossa maneira que Ele não está olhando para a gente. A gente nunca sentiu o trato de Deus tão de perto como está sendo agora. Então é isso, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um abraço, que Deus te abençoe, abençoe também a sua família. Até a próxima.